e alegres, porque estamos na tua presença, estamos na tua casa, com toda a liberdade de te louvar, com toda a liberdade de adorar o teu santo nome e com toda a liberdade de ouvir a tua voz. Nosso Pai, te dizemos obrigado, porque é graça da tua mão, é tua bondade e amor para nós, Senhor. Obrigado, Deus de Israel. Agora, Pai, queremos folhear as páginas desta Bíblia, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos não creem, mas nós cremos. Pai, desce neste momento, ó Rei, e venha a este púlpito, Pai, para que não seja o homem, mas que Deus, o Deus dos céus, o Criador do céu e da terra, aquele que é Elohim, aquele que é El Shaddai, aquele que é Jeová Jireh, possa falar à igreja nesta manhã. Senhor, põe-me de lado, eu sou um falido, ó Deus, mas Tu és o Deus vitorioso. Manifesta-te neste momento no meio de nós, perdoa nossos pecados, ó Deus, e lava-nos de toda a iniquidade, Senhor. Glorifica o Teu nome no meio do Teu povo, porque assim oramos com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permite, ó Pai, que a palavra que será pregada cure o corpo doente, cure o espírito doente e cure a alma doente, e consola este coração abatido, ó Deus, e que levantes os Teus filhos nesta manhã para eles alcançarem montanhas. Levanta cada filho de Deus para andar sobre o mar. Levanta-nos, ó Deus, mais do que podemos alcançar, e quando tudo terminar, nós Te daremos glória, Pai. Nos remetemos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E tal como estamos de pé, nós vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no seu capítulo 4 e lermos então desde o verso 16 até 18. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. E nós lemos assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Que Deus acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. Podem sentar, por favor. E ao entrarmos, para darmos continuidade ao nosso tema, porque começo a falar disto desde sexta-feira, nós estávamos vendo que nós somos soldados da cruz, soldados de Jesus. Amém? Estende a mão ao teu irmão e diz que Deus abençoe o soldado de Cristo. Deus abençoe o soldado de Cristo. Deus abençoe o soldado de Cristo. Amém. 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 E o profeta nos diz que um soldado, um verdadeiro soldado, quando ele vai à guerra, ele sabe que o inimigo também tem armas. E ele sabe que ele pode levar um tiro do inimigo. Mas sabem, se ele dá um tiro no braço, ainda que seja o braço direito, e ele não consegue mais pegar a arma com o seu braço direito, ele pegará a arma com o braço esquerdo e vai continuar a batalha. É verdade? Um verdadeiro soldado é assim. Ele não fica ali porque teve um ferimento. Se ele consegue se levantar para continuar a batalha, ele o fará. E é o que nós devemos ser. E Paulo nos diz aqui: por isso
não desfalecemos. Amém? Por isso não desfalecemos. Nós continuamos a luta, sabendo que Cristo nos chamou e nós temos um grande inimigo, com uma experiência de mais de 6.000 anos a seduzir pessoas, a frustrar pessoas, a trazer tanta coisa. Vocês imaginam? Adão e Eva não nasceram de pai e mãe, foram criados, mas o diabo conseguiu nos pôr no chão. E quem é você que nasceu do pecado e foi concebido na iniquidade? Estão prontos? E quero-vos anunciar mais esta coisa hoje. Como diz o profeta, o diabo virá. E Jesus disse isto: no mundo tereis aflições, o inimigo virá. Um dia até Jesus disse a Pedro: Pedro, o diabo me pediu para te pisar, por aí no pilão, onde se pisa milho, que é lá, como nós crescemos nas aldeias, sabemos bem disto. Ele diz: o inimigo me pediu para te pisar, mas não temas, já orei por ti. Mas mesmo assim vou ter medo. Como homem, ainda vou ter medo. Mesmo que Jesus me diz: calma que eu orei por ti, parece-me que estarei sempre aqui a olhar para trás, se o diabo não me pega pela esquerda ou pela direita. O humano ainda funciona. Estão comigo? Então, meus amados irmãos, nós queremos falar deste assunto, ou continuar a falar deste assunto, de que somos testados e provados, mas é mesmo para o nosso bem. Nós temos que passar por testes. Eu quero agradecer a coragem do pastor. Que Deus o abençoe. O soldado é assim. Acontece alguma coisa, você se levanta de novo, empunha a arma e continua a guerra. E este é um exemplo para nós todos. Sabem, às vezes você terá do pastor exemplos duros, exemplos que ferem o coração, mas num lugar qualquer isto vai te ajudar. Isto nos ajuda a todos. O irmão Branham que dizia: eu gostaria que os meus erros sejam um trampolim para vocês, e que isso vos ajuda a vos aproximar mais do Senhor. E eu creio que é isto que Deus tem feito, e é o que Deus está a fazer. Então, meus amados irmãos, nós queremos falar disto na nossa viagem. Nós não estamos a caminhar numa linha reta, numa planície onde tudo é reto. Aliás, você não encontra no mundo nenhuma estrada que é assim. Você sai de Cabinda até Alcunene, toda a estrada é assim. Você encontrará curvas perigosas. Sobretudo se você tentar ir para Uíge, vai ver que curvas é que você vai encontrar ali. Encontra montanhas, encontra vales, descidas, e tudo aquilo faz parte da viagem. E vou-vos anunciar, como Paulo diz, o natural fala do espiritual. O que encontramos no natural é o que encontramos no espiritual. A tua felicidade não será a mesma desde Soio até Cunene. Não será a mesma. A velocidade às vezes deve reduzir. Há vezes que você chega num lugar e você se pergunta se o meu carro vai subir esta montanha. E às vezes você tem que aplicar a tração. E sabe qual é a tração espiritual? É o jejum e a vigília. Ali o jejum tem que entrar. Um crente que não jejua é um falido. É alguém que não irá a lugar nenhum. E a igreja não avança por causa dele. Vão entender hoje. O profeta vai nos dizer que você deve orar e jejuar pelo pastor. Não quero perguntar aqui quantos já o fizeram, porque até hipócritas vão levantar as mãos por vergonha, mas muitos não o fazem. Muitos não o fazem. Muitos crentes são como a minha mãe. Quando eu cresci com a minha mãe, ele não me falava que isso é errado, isso é mal. Só me esperava eu cometer o erro para dar uma chapada no meio das costas. E eu ficava minutos sem poder gritar, nem a voz não está a sair. Então muitos são assim, não oram, não jejuam, só esperam alguma coisa para tirar pedras. Mas que você seja aquele crente, aquele verdadeiro soldado que ora e jejua. Amém? Então, meus amados irmãos, quero retomar algumas citações que eu estava lendo na vez passada, porque isso vai mesmo ajudar os filhos de Deus. Isso nos ajuda a todos. Aqui
no sermão, o princípio e o fim da dispensação gentia. Vou ler desde o parágrafo 23 até 25. O profeta diz assim: notando então que quando estes irmãos estavam lá, eles foram testados. Os apóstolos foram testados. Os discípulos de Jesus foram testados. Todos os profetas foram testados. Você deve ser testado. A não ser que você abandone o caminho do Senhor. Mas se você toma este caminho que se chama Jesus, você será testado. Você será perseguido. Você será odiado. Você será mal entendido. E tudo isto você encontra neste caminho. Mas é o único caminho que te leva na glória. Amém. Se você quiser um caminho onde tudo é bom, onde tudo é fácil, onde toda a gente fala bem de ti, onde toda a gente está a aplaudir a cada minuto, então saiba que você não tomou o caminho que se chama Jesus. Porque no caminho que se chama Jesus, você será testado. Ainda que você tenha vindo ontem mesmo, chegou ontem, ainda que domingo foi a primeira vez que você pôs os pés aqui, desde que você é um filho de Deus, você passa por teste. Eu imagino que quando os filhos de Israel chegaram no Mar Vermelho, talvez que havia criancinhas ali, bebês que acabavam de nascer, olha, inocentes que não pecaram, bebês tinham que enfrentar o Mar Vermelho. Então, às vezes é assim. E vejam, muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio de teste, e isto somente acontece para ajudar você. Posso ouvir amém? Isso simplesmente acontece para ajudar você. Deus não tem outra maneira de te ajudar. Ele enviar problemas, enviar situações. Vamos fazer rir um bocado. Uma irmã veio ter com o irmão Branham, e ele disse: irmão Branham, eu me tornei fraco nas orações. Já não estou a orar, irmão Branham. Ora por mim para que Deus me ajude, para que eu possa orar. Irmão Branham põe as mãos sobre a irmã e diz: oh Deus, envia todo tipo de problemas na vida desta irmã. Não lhe deixa ter descanso. Que ele tenha problemas de manhã, problemas ao meio-dia, problemas à tarde, problemas de dia, problemas de noite. A irmã abriu os olhos. Não conseguia dizer: por favor, profeta, é só Deus vir me acordar à noite para me dizer: agora é tempo de orar. E Deus vir ali, um anjo, pegar um chicote na minha sala, e então eu vou tentar orar. Mas assim não. Mas vou vos dizer, Deus não tem outra maneira. Às vezes Ele tem que tirar um amado teu dentre as tuas mãos. Sabiam disto? Havia o profeta Isaías, que se contentou em seguir o rei Uzias para ir à oração, para ir à casa da oração. Ele seguia, e era assim: ele ia orar com o programa do rei Uzias. Deus disse: ah bom, você que tem que ser um profeta é assim, tão preguiçoso assim, agora eu vou te tirar mesmo o teu amigo. E Deus tirou Uzias para que Isaías possa saber que deve ser sua própria revelação, deve ser seu próprio coração. Não é todos os dias: ah, o irmão Wilson não passa a me pregar, então hoje não vou no culto. Não faça isso. Não faça isso. Que alguém passa a me pregar ao que ninguém passa, eu irei ao culto. Aleluia! Porque eu sou filho de Deus. Não quero depender de alguém, porque a salvação é individual. Se o meu marido não vai, eu irei. Se minha esposa não vai, eu irei. Se meu pai não vai, eu irei. Se minha mãe não vai, eu irei. Se meu filho não vai, eu irei. Porque a salvação é individual. A salvação não é coletiva, meus amados irmãos. Então, e isto somente acontece para ajudar você. É para o seu bem, como diz o profeta. E todo filho que vem a Deus deve ser testado, ou que Deus nos ajude. E então, meus amados irmãos, nós falamos um pouco disto na sexta-feira e vimos como é que Israel não escapou a isto. E Israel é um tipo da igreja. Estão comigo? Israel é um tipo da igreja. E esta igreja Israel não escapou a isto. Imaginam
que por eles terem odiado um homem espiritual, eles foram parar no Egito por 400 anos. Porque eles odiaram José. Quero te pedir encarecidamente, não odeia ninguém. Ainda que seja um bruxo, não lhe odeia. Se ele é gatuno, não lhe odeia. Ame sempre. Jesus nos disse: ame os teus inimigos. Não odeia ninguém. Você um dia terá o azar de odiar um verdadeiro filho de Deus, e a tua vida terá problemas. Israel foi passar 400 anos no Egito por terem odiado um homem espiritual que era José. Mas Deus já tinha falado nisto, e a hora chegou para Deus lhes tirar de lá com a sua mão forte e braço poderoso. E então Deus envia Moisés para Moisés lhes tirar de lá. Deus envia Moisés para Moisés lhes tirar de lá. Se Deus não tivesse um homem aqui, você não estaria aqui. Deus usa um homem para salvar o outro homem. E aí, às vezes tem sido difícil Deus levar um homem a crer num outro homem, o homem a confiar no mortal, ou sobretudo se é teu filho, sobretudo se vocês cresceram juntos, brincaram juntos, comeram juntos na infância, e depois hoje é ele que se levanta e diz: Deus me disse para te levar na terra prometida. E você diz: você, Moisés, um dia, os meus filhos ainda eram pequenos, a irmã Gorete, e então uns irmãos chegaram lá na aldeia onde eu estava, onde eu nasci, e vieram me visitar. E quando chegaram lá, perguntaram ao meu pai: viemos ver o pastor Dani. E o meu pai falou assim: o meu filho é mesmo pastor. Então não é fácil. E se você pode crer, não é porque você é forte, mas porque você teve a graça de Deus. Quem não tem esta graça nunca vai crer no homem de Deus. Pelo contrário, ele terá facilidade de crer em bandidos espirituais que ficam ali a fazer aventuras espirituais. Ele tem facilidade de crer e aceitar estes homens. Ele tem facilidade de ter confiança nestes homens. Mas um verdadeiro servo de Deus, se você não é de Deus, você não pode aceitar. Você tem que ter em ti a semente de Deus. E sabem, e é o que aconteceu com os filhos de Israel. Primeiro rejeitaram Moisés. 40 anos depois Moisés volta e eles saem do Egito. Vocês conhecem a história, porque sei que vocês são bons alunos de escola dominical. E então ali saem do Egito. Sabem, tem aí muita gente que teve amizades com Moisés. Muita gente estava habituado, sobretudo quando Moisés abandona a casa de Faraó, abandona o tabernáculo de Faraó para ir estar ao lado da mãe e ao lado dos seus irmãos. Então toda aquela gentada, todos aqueles ali, meus irmãos, devo vos dizer, eles tinham dificuldades de aceitar Moisés como profeta. Tinham dificuldades de aceitar Moisés como líder. Tinham dificuldades. É por isso que quando Moisés viu um egípcio abater os seus irmãos, Moisés, que já tinha treinado karatê, judo, boxe e tudo, foi muito fácil. Ele só lhe deu um e o homem estava no chão morto. Estão comigo? Alguns dias depois, eram 2 filhos de Israel. Quer dizer, 2 irmãos do tabernáculo, a casa de oração, que estavam em luta. E Moisés veio e disse: não luta, meus irmãos, vós sois irmãos. Olharam para ele: temos a mesma idade, anda aqui conosco, a fazer blocos conosco, a fazer tijolos. E quem é ele? Mas quem é ele? E eles perguntam: quem que te estabeleceu o juízo sobre nós? Estão comigo? Eles tinham dificuldades de aceitar aquele homem como líder, mas era ele que Deus indicou para ser o líder dos filhos de Israel, para ser o condutor dos filhos de Israel, para ser o pastor dos filhos de Israel. Que Deus nos ajude. É por isso que Jesus diz: ninguém é profeta na sua pátria. Tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil. Mas tem sempre aqueles que têm a graça de Deus. Amém?
Tem sempre aqueles que têm a graça de Deus. Começa uma obra no bairro onde você cresceu. Começa uma obra no bairro onde você estudou. Você vai ver toda a gente a dizer: nós lhe conhecemos. É um brincalhão. Agora estava brincando com Carlitos, agora quero brincar com a Bíblia. Mas afinal de contas, Deus te chamou realmente. Então, os filhos de Israel, é o que lhes aconteceu. E por causa disto, Deus pegou Moisés, lhe enviou no deserto para apagar toda aquela geração. Moisés vai fazer 40 anos no deserto para depois voltar e encontrar uma nova geração. E os outros da antiga geração que ele podia encontrar já estavam todos também acabados. Todos eles velhos. Oh, meus amados irmãos. E quando Moisés chega, agora ele aceita. Ele chega com uma cana. Ele chega com uma vara. E ele pergunta: Moisés, o que é que se passa? Ele diz: eu vou invadir o Egito. Um só homem invadir um país. E ele pergunta: onde está o exército? Ele diz: eu tenho um exército invisível. Todo o exército celestial está atrás de mim. Vocês sabiam disto? Nós somos embaixadores do céu. Aleluia! E todo o exército celestial, onde nós estamos, todo o exército celestial está aqui. Quando você pega um táxi, os anjos estão lá dentro. Quando você pega Macom, os anjos estão lá dentro. Quando você pega o ônibus preço, os anjos do Senhor estão lá. Aleluia! Oh, nosso Deus é maravilhoso. Há dias, um filho nosso lá em Caminha, o meu irmão, ele estava numa moto para ir pagar as propinas na escola. Então o motoqueiro, com toda a rapidez, vai e bate num caminhão. O moço atrás diz: só vi alguém me levantar e ir me colocar no passeio. Meus irmãos, sem ferimento. Mas o motoqueiro morre ali mesmo. Ele foi levado ao hospital para ver se tinha alguma coisa. Disseram: não tem nada, pode voltar em casa. Sabe o que aconteceu? Os anjos, aleluia, tomaram conta dele. Aleluia. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então veja, meus irmãos, Moisés diz: eu vou para o Egito, vou invadir o Egito. Mas onde estão os canhões de 40 canos e armas não sei o que lá? Ele levanta a cana, está aqui. E aquela cana era perigosa. O irmão Branham diz: aqueles egípcios, aqueles mágicos, se eles fossem inteligentes, não deveriam ter lançado as canas deles no chão para se tornarem cobras. Era só agarrar Moisés e arrancar aquela vara de Moisés. Seria suficiente. Aleluia. Mas eles vieram, lançam as canas, e a cana de Moisés, ou a serpente de Moisés, engoliu as serpentes deles. E eles ficaram desarmados. Se fosse inteligente, era só agarrar Moisés e lhe arrancar a cana. Só que eles nunca podiam ter a revelação de fazer isso. E o profeta diz: o que a cana, a vara de Moisés significava na mão de Moisés, é o que o nome de Jesus Cristo significa nas nossas vidas. Aleluia! É por isso que Satanás faz tudo para você abandonar o nome de Jesus. Ele te dá tantos nomes. Ele quer até que você seja batizado em nome de William Branham, em nome de José Branham, em nome de não sei de quem. Não aceita! Você tem o nome que está acima de todos os nomes. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Amém. Dá conforto sempre, seja onde for. Nome bom, nome bom, nome bom da sua fé. A esperança do porvir. Nome bom, nome bom, nome bom da sua fé.
serpentes e jambres serem engolidos pela cauda de Moisés, a luta foi vencida. Porque o absoluto de Faraó era a magia, mas o absoluto de Moisés era Jeová. E assim, meus irmãos, eles saem do Egito. E quando saem ali, a primeira coisa que vão encontrar é o Mar Vermelho. E ali os problemas começaram. Moisés, o que é que nos fizeste? O que é que nos fizeste? Vocês sabem, de tanto murmurar contra Moisés, de tanto falar contra Moisés, Moisés teve que bater a rocha uma segunda vez. Sabiam disto? Que Deus nos ajude. E como é fácil um homem de Deus estar frustrado, um homem de Deus estar ultrapassado. É muito fácil. Sabem? Você pensa que ser pastor é uma pequena coisa? É exatamente quando você vê um jogador no campo a jogar bola. Quando você está fora, você é um muito bom jogador, que te ponham lá no meio para ver que besteiras é que você vai fazer. Estão comigo? Vem aqui e leva esta carga para você saber o que isto significa. Que Deus nos ajude. Então, a coisa não foi fácil para Moisés. Moisés, nós tínhamos túmulos lá. Eu já tinha uma parte da terra comprada, onde eu deveria ser enterrado com toda a minha família. E me trazes aqui, para eu morrer aqui no deserto, para eu morrer aqui, montanha do lado, montanha do outro, o Mar Vermelho e os egípcios a nossa atrás. O que é que vais fazer? Moisés, pega a fé, porque todo líder tem fé. Moisés nasceu com o equipamento. E o equipamento com que ele nasceu é a fé. E ele olha para os filhos de Israel e diz: calmam-se. Os egípcios que vocês estão a ver, não os verão. Aleluia! Sabe, meus irmãos, se Deus não os tivesse conduzido por aquele caminho, porque muitos já estavam a falar, depois de 2 horas de andamento, diz Moisés: como é que não chegamos já? Porque os nossos pais, quando saíram de Canaã para o Egito, foram umas 2 horas e meia ou 3 horas chegaram. Agora nós já andamos mais de 2 horas, nunca chegamos. O que é que se passa? Ele diz: não é culpa minha, eu estou seguindo a coluna de fogo. E Deus sabe melhor. Vos digo, meus irmãos, como diz o profeta, Deus sabe melhor. A ideia de Deus é a melhor. Não, pastor, eu encontrei uma moça pentecostal, filha de Deus, nascida de novo, então é ela que eu vou casar. O profeta diz: brincadeira. Ou não, encontrei um moço ali, é um bom católico. Hoje mesmo ele esteve na missa, a primeira missa das 6 horas. Então, ele quer me casar. Meu irmão, você está tomando o caminho errado. Casa-te com alguém que é crente. E não somente crente, mas que crê exatamente como você. Você compreende? Dizer amém. Que Deus nos ajude. Porque senão vocês vão ter problemas ali à frente. Não comete este erro. E aí, meus amados irmãos, Moisés, a coisa não foi fácil. As pessoas se levantaram, murmuraram, mas Deus operou. Deus disse a Moisés: fala e avança. Ele levantou a cana, levantou a sua vara, o mar se abriu. Uns queriam correr, Moisés disse que ninguém corre. Vamos andar devagar. Esses egípcios não vão nos pegar. Vocês vão ter vitória. No meio de todas as lutas, nós temos vitória. Porque a vitória de Jesus é nossa vitória. Aleluia! Um filho de Deus pode cair, comer terra, rastejar na lama, ele vai vencer. Deus vai enviar socorro do alto, porque você foi criado para vencer. Aleluia! O teu Deus abrirá um caminho, o teu Deus fará alguma coisa. É por isso, não fala mal de alguém que caiu. Exorta-o a se levantar. Ora por ele para que ele se levante. Porque se ele é de Deus, Deus enviará socorro do alto. E ele vai se levantar. Então vejam, meus irmãos, ali os filhos de Israel andaram. E chegaram do outro lado. Deus, a coluna de fogo, saiu da frente. Diz: vocês esperam aqui.
e voltou atrás deles para perturbar a marcha dos filhos dos egípcios. As rodas dos carros saltavam, até as lagartas dos carros saltavam. Quem fazia aquilo? Deus. Eles próprios disseram: isto é sério. Deus combate por eles. Aleluia. E aí, quando eles estavam já do outro lado, é ali que Moisés, a coluna de fogo sai de lá e vem de novo neste lado, porque a coluna de fogo não foi enviada para conduzir os egípcios. Amém. A coluna de fogo não está aqui para conduzir a denominação. A coluna de fogo está cá para conduzir a noiva de Jesus Cristo. Ela se retirou e veio de novo deste lado. E eles acharam que tudo já estava arrumado. Os mecânicos arrumaram as rodas e tudo. Então vamos lhes seguir. Moisés lhes chama: avançam. Avançam então. Façam rápido. Eu penso que Moisés ali virou um trânsito, um agente regulador. E eles pensavam que era uma boa exortação. E eles correram para lá. E quando já estavam todos dentro, Moisés levanta a carga e as águas voltaram. Os teus inimigos morrerão todos. Você ouviu? É por isso, não odeia um escolhido. Não faz mal a um escolhido, porque a mão de Deus vai pesar sobre ti. Que Deus nos ajude. E ali, eles avançaram e cantaram para Deus. Estavam tão felizes de ver a vitória que Deus lhes deu. Eles vencerão o teste, porque eles tiveram fé. E sabem, meus irmãos, as coisas não pararam. Depois é maná, a mesma comida todos os dias. Começaram a murmurar. Quando já não havia água, murmuraram. E imagina que ao murmurarem porque não havia água, Deus disse a Moisés: bate a rocha. Moisés pegou na vara, bateu a rocha e a água saiu. Mas mais tarde, a água que eles tinham como reserva já tinha terminado. Gritaram mais contra Moisés. O povo, este tabernáculo, a casa de oração, depois de ver milagres que você viu, por que não fica quieto? Mas haverá sempre alguém que vai falar, alguém que vai nas redes sociais: não está bom, não está bom. E um outro que vai ali no WhatsApp: não está bom. Os outros no Facebook: não está bom. O que é que não está bom? Dobra os joelhos. Nós temos um Deus. E vocês sabem, nós temos um Deus. E o que é que nós cantamos? Grande é o nosso Deus. É verdade? E as obras que Ele faz. Aleluia! Se o teu Deus é grande, não tem limites. É seu perdão, eu encontro paz. Sim, meus amados irmãos, nosso Deus é grande. Mas às vezes você esquece que Ele é grande. O que é impossível a Ele? O que é difícil a Ele? Qual é a situação que Ele não pode resolver? Já estamos a ofender, já estamos a falar, já estamos a criticar. Não é esta a posição de um crente. O crente dobra os joelhos e a situação vai passar. Porque há um Deus que resolve tudo. Aleluia! Sim, meus amados irmãos. Mas já está no Facebook para ofender, já está no WhatsApp para fazer coisas, já está por isto, já filmou não sei o que para poder lançar. O Filho de Deus não está nisto. O Filho de Deus está na palavra, na oração e na unção do Espírito Santo. 3 virtudes. E é assim que ele anda. E certamente que ele verá a vitória. E aí Moisés bateu a rocha e a água saiu. Mas quando a água terminou, nas vasilhas que eles tinham, os murmúrios se levantaram de novo. Meu Deus, não são vocês que já viram água sair da rocha? Água a sair da rocha. Uma pedra dura está a tirar água. Mas o que é isto? Vocês deveriam ser
deveriam amar mais a Deus, deveriam servir a Deus, deveriam louvar a Deus, de ver o que Deus está a fazer, mas não é o que estava a acontecer. E aí, de tudo que eles estavam dizendo, meus irmãos, esses homens como nós, pastores, temos tanta carga no coração. É por isso que às vezes o cabelo branco sai antes do tempo. É muita carga, mas muita carga. Às vezes, sabe, Jesus tinha tanta carga que aos 30 anos os homens diziam: ainda não tens 50 anos, talvez 49 ou 48. Por quê? Ele parecia já um homem de 48, 49 ou 50 anos, enquanto que só tinha 30. É a carga. Estão comigo? Sobretudo quando Deus te envia pessoas e eles te rejeitam. É um caso sério. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser um pouco diferentes disto. E é mesmo por causa disto que estamos aqui a tratar este assunto pela ajuda e graça do Senhor. E vejam, ali, com todos os murmúrios e toda a agitação, Moisés fez o que não deveria fazer. Quando Deus lhe diz: bom, o ouvido dele já não tem água, você já orou para mim, então vai e fala a rocha. Ao invés de ele falar, ele bateu na rocha uma segunda vez, e Deus não gostou. Deus disse: Moisés, vem cá na montanha me explicar o que aconteceu, o que estás a fazer. Ele diz: Senhor, é o povo que me irritou. E qual é a segunda pergunta? É o povo que te estabeleceu? Estão comigo? Apesar de vocês terem feito o voto, mas quem estabelece é Deus. Estão comigo? Se vocês votam naquilo que Deus não estabeleceu, a igreja nunca vai avançar. E vocês sabem que os apóstolos votaram por alguém para ser apóstolo também. É o Matias, não é? E o que ele fez? Nada. Porque foi escolha dos homens. Mas a escolha de Deus era Paulo. Aleluia! Se a obra avança, então a escolha é de Deus. E Deus diz: é o povo que te estabeleceu ou eu te chamei? E Senhor, é você. Por que estudaste o povo e não olhaste para mim? Que Deus nos ajude. É bem fácil que tais coisas aconteçam, meus amados irmãos. Corém, Datão e Abirão se levantaram contra Moisés, simplesmente porque cresceram juntos, simplesmente porque comeram juntos, brincaram juntos. Que coisa! Mas havia também dois, que eram Josué e Caleb. Cresceram juntos, comeram juntos, mas eles reconheceram que este homem é o nosso líder. Este homem foi enviado por Deus. Aleluia! E eu sei que aqui estou em face de Josué e Caleb. Que Deus nos abençoe. Então vejam, meus amados irmãos, vejam como é fácil essas coisas acontecerem. E eu estava a vos falar de um homem de Deus chamado David. Ele também teve problemas. E o profeta nos diz como é que David estava no meio de dois fogos. Do lado eram os filisteus contra David, e do outro lado o seu próprio irmão da casa de oração, Saul, um filho de Israel. E eles tinham o mesmo pastor, tinham o mesmo profeta. Mas Saul se levanta contra David. Do lado são os filisteus, do lado são os mundanos, e do outro lado são os falsos irmãos, os falsos crentes, os crentes manufaturados. E sabem, não são esses grupos que Deus gosta. Deus gosta do verdadeiro crente. Olhem, vejam, meus irmãos, como é que David estava no meio de dois fogos. E eu quero aqui vos ler alguma coisa que o profeta diz na pregação. Por quê? Porque da Bíblia, de 28 de dezembro de 58 para 90 e 91. Um outro evento importante que eu queria aqui mencionar, e não me esquecer de mencionar, é quando Davi atravessava os seus momentos mais peníveis, mais difíceis, quando ele estava em fuga. Ele já havia sido ungido e ele sabia o que ele havia de ser.
E ele sabia que ele havia de se tornar um rei. Deus o havia dito, mas ele foi odiado. Ele foi odiado. E ele se encontrava entre dois grandes fogos. De um lado havia os filisteus com seus exércitos, e do outro lado Saul. E ele estava como que sem pátria. Irmão Branham diz: é assim que a igreja está hoje. Amém? É assim que a igreja está hoje, no meio de dois fogos. A verdadeira igreja viva de Deus, ela está sem denominação ou qualquer coisa assim. Ela está sozinha, mas ela tem a unção e que foi derramada sobre ela. Ela sabe o que ela é. Amém? Ela sabe o que ela é. O crente sabe o que ele é. O filho de Deus sabe o que ele é. Ele sabe que ele é filho de Deus. Ela sabe que ela é uma filha de Deus, porque Deus lhe disse que você é filho de Deus. E assim, meus irmãos, vieram tantas coisas assim sobre David. E David estava fugindo. David teve dificuldades. Eu não sei de que cor as situações virão sobre ti, mas algo virá. Como nós vimos da vez passada, Deus pode permitir que o teu marido se vira contra ti. Deus permitir fazer com que este marido crente, batizado em nome de Jesus Cristo, se vira contra você. E a casa fica mexida. Deus pode permitir que a tua esposa crente se vira contra ti e começa a proferir palavras que você se pergunta: esta minha esposa é crente ou uma diaba? Não sei se existe diabo no feminino. Existe? É uma crente ou que ela? E você sabe, a nossa preciosa irmã Jó olhou para o marido e disse: olha, ofende Deus, amaldiçoa Deus para que ele te mate. Mas vocês não vão pensar que aquela mulher foi no inferno. Ela está na glória. Aleluia! Ela foi na glória com aquele comportamento. Meus irmãos, às vezes se torna insuportável. Quando ela olhava, e vou vos dizer que ela não disse aquilo porque ela olhava a Deus. Não. Ela amava a Deus. Ela era uma verdadeira filha de Deus. Mas ele já estava ultrapassada com a doença do marido. Ela amava muito o seu marido, que preferia lhe ver morto do que lhe ver continuar a viver naquelas condições. E ela entendeu que a maneira mais rápida para ela sair do mundo é ele amaldiçoar a Deus e Deus lhe tirar. E pelo menos assim você descansa. Mas lembram-se, ele não proferiu as boas palavras. E Job disse: você fala com uma pessoa insensata. Oh, que Deus nos ajude. Meus amados irmãos, é assim que às vezes nós passamos por coisas. A igreja passa por tensões. Essas coisas devem acontecer. O diabo virá. Há uma tempestade que passa, a próxima será maior que a primeira. Amém? E o profeta diz: Deus faz isto de propósito, porque tem gente aqui que deve sair. Tem gente que deve cair. A pirâmide deve se estreitar. Deus não está a construir um cubo, Deus está a construir uma pirâmide. E então tem os que devem cair. Exatamente como quando ele próprio estava aqui na terra. E ele olhou para 5.000 pessoas e disse: essa igreja está muito grande. 5.000 membros. E depois de ele multiplicar os pães, como vimos da vez passada, os que estavam lá foram testemunhar e dizer: já não precisamos de incomodar o presidente. Já não precisamos de pedir emprego e de introduzir documentos à esquerda e à direita. Já temos um pastor que está a multiplicar pão e peixe. E daqui a bocado vai multiplicar carros. E nos próximos dias vai multiplicar casas. Chega em casa, em frente da casa do pastor Pedro. E os irmãos se juntam ali. E diz: vamos orar. E depois de orar,
ali já tem casa, ali já tem casa, multiplica a casa para nós. E naquele dia, a igreja encheu, parece que foi 2 ou 3 vezes mais. Por quê? Porque temos um homem que está a multiplicar paz. Temos um homem que está a fazer milagres. E quando eles chegam lá, de propósito, Jesus lhes diz: hoje tem outra comida a vos dar. Quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não tem vida eterna. Hoje quem veio tem que comer o meu corpo e beber o meu sangue. E nem explicou aquilo, deixou aquilo assim. Mesmo Pedro não entendeu. Os discípulos, ninguém entendeu. É complicado este evangelho. Meus irmãos, você não veio para você compreender a palavra. Você veio para crer na palavra de Deus. Entendeu ou não entendeu? Desde que a palavra de Deus diga amém. Diga eu aceito. Parece que André podia perguntar a Pedro. É Pedro também. Podia perguntar a Pedro: você entendeu? Diz: meu irmão, não entendi. Não sei, vamos esperar se ele explica. Como ele tem o hábito de explicar parábolas, talvez que desta vez Jesus não explicou. E dos que estavam no dia anterior, 5.000, 4.000 inocentes foram. E ficaram quantos? 70. E aí Jesus disse: isso vos escandaliza? E se virdes o Filho do Homem voltar no céu de onde ele veio? Mas é verdade mesmo. E irmã Maria, é mesmo nessa igreja que você me trouxe, é mesmo? Tá na igreja mesmo assim? Coisas complicadas assim, toda a gente sai da maternidade. Temos ali a maternidade, não sei Lucrécia, Paí, não sei o que é lá quando os filhos estão a sair. Agora, alguém que desceu do céu ainda não ouviu. Jesus queria dizer que desceu do céu, pum, sem paraquedas. Então eles disseram: não é possível. Não, nós conhecemos a mãe dele, conhecemos os seus irmãos. Que tipo de doutrina é esta? E ali 58 arrumaram as suas Bíblias e brochuras e foram. Não deixaram as Bíblias, hein? Eles não deixaram as brochuras, levaram. Mas afinal, abandonaram o autor da Bíblia. Você pode ter 5, 10 Bíblias. Se você não tem o autor da Bíblia, você é 0. Aleluia! E você pode não saber nem ler, nem escrever. Mas se você tem o autor da Bíblia, você é este filho ou filha de Deus feliz. Aleluia! Sim, meus amados irmãos. E vejam então, ali os outros foram escandalizados. E Jesus disse aos outros: eu não vou vos dizer mais, não vou pregar mais. Tem ali a porta aberta, vocês podem sair e ir, Senhor. E Pedro levanta o dedo, por favor, Senhor. Se me permite falar. Vamos falar, Pedro. Vou vos dizer uma coisa com Pedro. O extremo negativo era Pedro. O extremo positivo era Pedro. Vocês sabem, quando Jesus disse que eu é que vos escolhi e um de vocês é um demônio, toda a gente pensou que o demônio era Pedro. Porque é a ele que Jesus diz: fora de mim, Satanás. E Judas era ali como um bonzinho, grande hipócrita, como um bonzinho. Estes bonzinhos que não conseguem dizer a alguém o erro dele são Judas. Aleluia! Tem coragem, não publica, não conta a esquerda e direita. Vem ter com o teu irmão, vem ter com a tua irmã. Mas Judas, o santinho ali, era um demônio. Mas veja Pedro, o filho do homem vai morrer. Senhor, não fala assim. Isso nunca vai estar acontecendo. Eu estou aqui com a minha katana da pesca, vou nos cortar as cabeças. Jesus diz: fora de mim, Satanás. Meus amados irmãos, e era bem fácil de pensar
que o demônio é aquele ali. Porque ele foi falar com o irmão, ele foi ter com o irmão, ele repreendeu, ele disse que não deve andar assim. O demônio é aquela pessoa que te vê no mal e não quer te falar. Diga medo. Que Deus nos ajude. Existe uma tribo no Congo Democrático, os Swahili, lá onde na zona da guerra, você lhe pisa no pé e ele diz: Hakuna Matata, Hakuna Mambo, não há problema, afinal de contas amanhã vai te envenenar. Mas ali mesmo está a dizer: não há problemas, não sentiu, e depois está vendo, partiu até os dedos do pé, depois quer dizer: desculpa, vou te matar. Estão comigo? Que Deus nos ajude. E vejam, foi no propósito. E Jesus disse, vamos embora. Pedro disse: por favor, Senhor, se posso falar. Deus fala, Pedro: Senhor, por favor, aonde iremos? Voltar para a igreja católica? Já sofremos. Minha mãe, que não foi à escola, é obrigada a cantar em latim. Requiem eterna. Pergunta a mãe: o que estás a dizer? Não sei. Isto é sofrimento. Que Deus nos ajude. Voltaram na igreja protestante? Já sofremos. E aonde mais? Na igreja pentecostal? Na hora da oferta, mesmo o dinheiro do táxi, você tem que deixar, porque Deus vai te abençoar. Os porteiros estão ali, os protocolos estão ali. Irmão, dá tudo, entrega tudo, não deixa nada. Irmão, abra a bolsa, entrega tudo. E você sai daqui até que puxe a pé. E depois, o outro: entrega o terreno. Se você vender 2 terrenos ou 4, Deus vai te dar 8. E alguém vendeu os 4 terrenos, esperou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nenhum terreno está a terra. Agora está a fazer barulho: devolve meu dinheiro. E Senhor, voltamos para lá? Não. Senhor, a que mais iremos? Nós entendemos, reconhecemos e temos a revelação que só você tem as palavras da vida eterna. Aleluia! Sim, meus amados irmãos. E que coisa, que Deus nos ajude. E vejam, e outros mais que foram passando por situações. Falamos de Elias, falamos de outros, falamos de Eliseu. Vocês imaginam Elias, que já estava tão carregado, o seu coração e a sua cabeça, parecia que a sua cabeça já vai sair do corpo, ou como é que é? Por quê? Senhor, todos me odiaram, Senhor, todos me abandonaram, fiquei sozinho, então Senhor, tire-me da terra. O profeta nos diz que não era a vontade de Deus, não era a hora de Deus de tirar Elias, mas ele é que pediu amor de insistir. E Deus disse: vou te tirar, então põe Eliseu como profeta. Estão comigo? Como é fácil dessas coisas acontecerem. E veja o que acontece agora com o próprio Eliseu. Depois de Elias subir, a zombaria veio: sobe o calvo, por que tu lhe deixaste ir? É tudo mentira, você lhe matou lá, você lhe matou, lhe escondeu num lugar, e está a dizer que carros de fogo vieram, lhe levaram. Você é bandido, você é assassino, mostra onde você pôs. E tudo aquilo, a um certo momento, o profeta já não suportou. O profeta se irritou, e ao se irritar, ele chama por 2 ursos, amaldiçoou aquelas crianças. 2 ursos saíram da mata e comeram quantas crianças? 42 crianças. Aquilo não era a vontade de Deus. Ele não fez uma boa coisa. Estão comigo? Amém. Mas Deus, rica misericórdia, perdoou estes homens. E eu quero dizer, pastor Pedro, Deus te perdoou. Alguém perguntou, talvez alguém pode ter essa pergunta: será que depois disto é necessário fazer um outro voto? Não. Estão comigo? Não. Se ele deixasse por um voto,
para voltar seria também por um voto. Estão comigo? A situação está resolvida. Aleluia! Agora tem cada um tomar a sua posição. Escuta o que o profeta diz aqui em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 7, primeira parte. Parágrafo 78 diz assim: neste tabernáculo aqui, quando as coisas vão mal e que vocês, homens e mulheres, fogem ou vão a um local e ficam de lado até que esta pequena disputa ou situação termina, há alguma coisa que não vai bem na tua experiência. Amém? O verdadeiro soldado, quando há um problema, ele fica ali. Ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Ele vai jejuar. Porque há um Deus. Esta igreja pertence a Jesus. Ele vai responder. Ele vai ajudar. Estes que fogem, estes que se afastam, afinal é assim, já não vou lá. Quando terminar, vou voltar. Este ali, Deus não tem confiança em alguém assim. Mas o verdadeiro guerreiro, ele fica ali, exatamente como os soldados de Davi. Davi estava ali como fugitivo, mas aqueles guerreiros ficaram com ele, porque eles sabiam que Davi vai voltar no trono. Aleluia! E eles ficaram ao lado dele, a combater, até que Davi tomou o trono. Sim, meus amados irmãos. Agora, eu devo tomar algumas coisas que vão vos ajudar. Permitam-me. Ainda não fiz 3 horas. Então, até ali estava praticamente nos preliminares. Mas quero vos dizer, meus amados irmãos, tensões virão, problemas virão, situações virão, tempestades virão, mas lembram-se, se Jesus não estiver no barco, ele virá no barco. Quando ele está, ele calma a tempestade. Quando ele não está, ele verá o perigo, ele verá o problema, ele descerá. Assim como ele desceu da montanha, quando por volta da madrugada, os discípulos estavam no barco sem Jesus, e Satanás diz: vou destruir o tabernáculo, a casa de oração. O pastor não está lá, o mestre não está no barco, eu vou desafogar todos. Mandou vir 200.000 demônios que vieram contra o barco, agitaram o barco, e Jesus, que estava a orar lá na montanha, e Jesus orava, um olho fechado e um olho aberto. Amém? E quando ele orava assim, com o olho aberto, ele viu que 200.000 demônios já estavam ali em volta do barco. Ele diz: se eu não descer, a casa de oração vai se destruir. E ali, Jesus abandonou a oração. Isto é maravilhoso. Eu amo este homem de Nazaré. Aleluia! Jesus cortou a oração e ele desceu rápido. Chegou ali na praia, não havia canoa nenhuma. Ele procurou para ver se há uma canoa. Não havia. Começou a andar sobre as águas. Aleluia! Porque tinha que salvar a sua igreja. Escuta a igreja. Nada vai impedir Jesus de chegar a você. Não há barco, ele vai chegar. Não há catamarã, ele vai chegar. Carga para de voar, ele vai chegar. Aleluia! Jesus vai chegar. E Jesus chegou. E ele calmou a tempestade. Vejam então, meus irmãos. Agora, eu devo vos dizer coisas que o pastor talvez nunca será capaz de vos dizer. Porque nunca é fácil. Estão prontos? E vamos agora descer para a terra. Vejam, meus irmãos. Há vezes que quando nós próprios pastores locais tentamos falar dessas coisas, às vezes somos mal entendidos. Mas é por isso que aproveitamos nas viagens missionárias, falarmos daquilo que pode pesar com o pastor. E
Vamos escutar exatamente como disse o profeta. O pastor não me pediu para dizer isto. Eu senti que devo dizer isto. Então, nós temos aqui a primeira coisa, que é, na pregação, a religião, a pregação, o respeito. No parágrafo 103, o profeta diz assim: Jezabel, do tempo de Elias, como ela faltou respeito a Elias. Como ela, Elias, na realidade, era seu pastor. Mesmo quando ele negava, rejeitava Elias, Elias era o pastor de Israel. Certamente. Ele não queria lhe reconhecer, não. Ela era ateia, infiel e idólatra, adorador de ídolos. Ela tinha seus próprios padres pagãos, seus próprios sacerdotes pagãos, mas Elias era o seu pastor. Escuta-me, você está aqui, seja você Acabe, seja você Jezabel, Pedro é o teu pastor. Ou não, ele não é o pastor, ele não pode me mandar, ele não pode me dizer nada. Que aceitas ou não, ele é o teu pastor. Deus lhe enviou lá para ele ser o pastor. Ele era pastor. E ela repreendeu severamente, e lhe revelou seus pecados. Apesar de tudo, ele era o seu pastor. Ele não queria lhe reconhecer, não queria reconhecer nada daquilo. E ela faltou respeito. Ela odiava o profeta, certamente. E o que aconteceu? Deus deixou cães selvagens lhe devorar. Estão comigo? Amém. Não quero profetizar, mas é o que vai acontecer. É o que vai acontecer para os Acabes e para os Jezabéis que não querem respeitar o pastor. Quando são repreendidos, eles se sabem. Elias repreendeu Jezabel. Elias repreendeu Acabe. E é esse o trabalho de um pastor. O pastor deve repreender quando há algo errado. Ele deve fazer isto. Mas talvez você se levante e diz: eu não vou lhe respeitar, eu não vou fazer o que ele está a dizer. Mas lembra-te que Deus estará com o seu servo. E você terá problemas por você tentar ser rebelde e não querer aceitar aquilo. E o irmão Branham continua e diz: Deus exige respeito. Você tem que ter isto. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. E você deve fazer isto do seu coração, do fundo do seu coração. Você deve fazer isto. Não é fingindo fazer, mas lá em casa você diz o quê? É simplesmente para as pessoas não me tomarem como que é. Eu vou continuar contigo. Moça, vou continuar contigo. Vou continuar contigo. O pastor é quem? Ele que me alimenta, ele que me deu o emprego. Vou continuar contigo. Fica cá. Nós vamos nos casar. Não há problemas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Esse casamento está a ser construído sobre a areia. Está a ser construído sobre a areia movediça. Que Deus nos ajude para podermos entender isto. Está a ser construído sobre a areia movediça. Você vai ver como é que isso vai saltar. Por quê? Porque você não quis respeitar a palavra de Deus. Tenha realmente respeito. Que Deus nos ajude. E é mesmo por causa disto que os condutores passam por situações. E o profeta vai dizer isto na pregação. Por que a pequena Belém? Vocês sabem? Os condutores atravessam coisas que a congregação não sabe. Os condutores passam por coisas que a igreja não sabe. Quando você, condutor, pensa nas promessas que Deus fez e você se pergunta por que eles não se cumprem. Ontem eu estava a falar aos nossos obreiros aqui. Vejam, meus irmãos, eu tenho irmãs na igreja
que estão há anos casados, não têm filhos. E eu oro para que Deus lhes dê filhos. Mas uma senhora não crente veio ter comigo e disse: pastor, me falaram de ti e eu vim para que você ore por mim. O meu marido quer me tirar da casa porque eu sou uma vaca que não dá leite, segundo a expressão dele. Estamos há anos e eu não estou a dar filhos e ele quer acabar com o casamento. Diz: pastor, eu não quero perder esse casamento. E olhando para ela, algo me veio diretamente. Eu disse: você abortou? Alguma vez você abortou? E era exatamente o problema dela. Ela tinha abortado, concebeu do jovem, o jovem começou a dar fitas e depois ela disse: dá-me dinheiro para eu abortar. O homem lhe deu $200, era no tempo que $100 eram, valia mesmo, parece que eram aí 10 mil kwanzas. Então, lhe entregou $200 e ela perguntou para pessoas, amigas, o que é que eu posso tomar? E as amigas lhe disseram: toma isto, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo. E ela pegou aqueles medicamentos, aquela receita, mas ela disse: se eu tomar na medida que os outros me derem, vai tardar. Eu vou triplicar para que isso passe rápido. E ela tomou aquilo e começou a apodrecer. Ela destruiu todo o interior e começou a encher baldes de pus. E ela, a um certo momento, já não suportava falar na tia: tia, olha como estou. A tia disse: o que se passa? Ela foi levada ao hospital provincial lá de Cabinda, foi levada diretamente ao bloco, lhe operaram e o médico disse: se você tem filhos, contente-te dos filhos que tens. Se não tens, esquece, porque nunca terás filhos. A culpa é tua. Nós cortamos tudo para te salvar a vida. E eu disse: certamente que você não fala isso do teu marido. Diz: pastor, como é que eu vou lhe falar disso? Ele nunca me aceitaria. E eu disse: vamos orar. Eu comecei a cantar: vem Espírito Divino, grande ensinador. A um certo momento, lágrimas começaram a cair dos meus olhos, enquanto ela também chorava. Eu disse: ora, pede perdão a Deus. Chora e ora, confessa e pede perdão a Deus. Depois de ela orar, eu disse: eu vou orar por ti. Orei por ela e alguma coisa veio e disse: dentro de 3 meses você virá testemunhar do que está acontecendo. Aleluia! E 3 meses depois, se não me engano, foi no dia 24 ou 23 de janeiro, ela veio à igreja depois de fazer todos os testes. Com o marido, ela veio para testemunhar que estava concebida. E alguns meses depois, ela teve um filho, depois uma filha, depois mais uma filha. Mas eu digo: oh Deus, alguém que veio hoje não creu, não está batizado, mas a irmã zelosa que canta e louva a Deus. Senhor, o que se passa? E não pensam que nós dormimos quando as coisas são assim. Ficamos com peso e carga. Senhor, faz graça a este irmão, faz graça a esta irmã. Não nos esquecemos de você. Você está nas nossas orações e o tempo de Deus vai chegar. E o profeta diz: ele não fala isto à congregação, ele nem fala às pessoas próximas, mas são tantas as frustrações no coração de um verdadeiro condutor. Que Deus nos ajude. E assim, meus amados, agora eu ouvi o pastor dizer que estava a falar sobre a ordem da igreja. Então me disse, eu pensei em vos dizer essas pequenas coisas que vão vos ajudar, porque fazem parte da ordem da igreja. Eu vou pegar aqui o sermão, não te enviei eu, vou ler o parágrafo 13. E o profeta diz assim: às vezes prego muito asperamente, porque eu vejo que alguém está saindo fora da linha. Estamos aqui? Estamos aqui? Às vezes prego asperamente, muito asperamente, porque eu vejo que alguém está saindo fora da linha. Veja você tem que fazer isso. Você, pastor, tem que fazer isto. Um verdadeiro pai o fará. Estamos seguindo? Estamos seguindo bem? Estamos seguindo as palavras? Um verdadeiro pai o fará. Ora, ele te sacudirá e dirá: aqui, entra e volta aqui na fila.
se ele é um fiel e verdadeiro pai. Então, às vezes o seu pastor tem que fazer algo assim, apenas o ame mais, porque ele é um verdadeiro pai para você. Posso ouvir amém? Se o pai do pastor aceitar a mensagem, ele é o pai do seu pai. Se a mãe dele aceitar a mensagem, ele é o pai da sua mãe. Desde que é ovelha do tabernáculo à casa de oração, ele é o nosso pai. Você compreende e diz amém? Ele é um verdadeiro pai. E sabe, meus irmãos, deixa eu tomar alguma coisinha aqui. Suporta mais um bocadinho. Deixa eu tomar alguma coisa aqui. Abraão tinha um filho chamado Isaac. Isaac chega aos 40 anos e ele queria se casar. Isaac não começou lá fora. Não dorme. Não dorme, por favor. Você precisa disso. Estão comigo? Isaac queria se casar. Isaac não foi ir na rua, não foi começar nada sem antes falar com o seu pai Abraão, sem antes falar com o seu pastor Abraão. Estão comigo? Como é que vocês começam relações sem falar com o vosso pai? E você acha que Deus estará contigo? Não. São esses casamentos que nos criam problemas na igreja. Vocês entendem? Que Deus perdoa os que já fizeram. Você que ainda não fez, não volta a fazer. Não faz isto. O pastor é um real pai. O pastor é um verdadeiro pai. Eu sei que muitos vão às igrejas e não sabem o que é um pastor. Mas eu quero que a casa de oração saiba o que é um pastor. Ele é pai dos diáconos. Ele é pai dos administradores. Ele é pai do tesoureiro. Ele é pai do porteiro. Ele é o pai. Se você não quer aceitar isto, então procura uma outra igreja. Você compreende? Dizer amém. Isaac não quis saltar o seu pai. Ele veio e falou: disse, pai, eu quero me casar. Que conselhos é que me dás? E vocês vão ouvir a outra citação, onde o profeta diz: consulta o teu pastor. Preparam-se, já está vindo. Então vejam, ele é um pai. E Isaac pergunta ao pai. E sabem, ali os conselhos começaram. Sara, parece-me que foi a primeira com mãe. As mães são sempre um bocado mais sacudidas. A mãe disse: Isaac, boa ideia, mas não toma mulher aqui em Canaã. Não toma mulher dentre as cananeias que andam de mini tudo. Até vão andar de mini cabeça, mini calça, mini calção, mini saia, mini blusa, mini tudo. Não toma mulher aqui, senão você vai entristecer os nossos corações. Tem que ser uma mulher que veio de onde nós viemos. Aleluia! Filha de Deus, casa com o homem que veio de onde você veio. Filho de Deus, casa-te com uma mulher que veio de onde você veio. Você veio da eternidade e ela também seja uma mulher que veio da eternidade. Aleluia! E então vejam, Abraão e Sara deram esses conselhos e Isaac pegou os conselhos do pastor. Isaac pegou os conselhos do pai. E Rebeca veio de onde? De Canaã? Não. Ela veio de lá de onde eles vieram. E foi um casamento perfeito. O tipo de casamento entre Jesus e nós. É verdade? E se ele saltasse o pastor? E sabem, na minha igreja, vou usar a outra versão. O irmão Branham diz: o pastor é chefe. Estão comigo? E como chefe, eu disse na minha igreja: se alguém começar um casamento fora de mim, não será abençoado aqui. Não vou abençoar este casamento. Ah, pastor, como é que fazes isto? Sim. Mas talvez que eu vou ver o caso, vou ver a tua idade na palavra,
vou ver certas coisas, como um pastor tem um coração grande, pode ver estas coisas, mas vos aviso, se você começa a tua história lá, já fabricou, e depois vem o pastor, toma e come. Ah, meu Deus, como é que você me traz problemas? Busca os conselhos antes de fazer. Amém. Se compreende, diz amém. Se compreende, diz amém. O pastor, ele é um verdadeiro pai para você, tentando te manter na linha, porque ele está tentando te manter na linha, porque ele está vigiando a sua alma, pois o Espírito Santo o fez supervisor da igreja. E você deve observar isso. O pastor é supervisor da igreja. Sabe? Não há nada que tem que se fazer com os crentes e o pastor não sabe. Alguém já inventou um grupo ali, porque é grupo de intercessão. Alguém já inventou um grupo ali, porque é isto aqui. O pastor é um supervisor. Ele deve saber antes da coisa começar. Não seja corredatão, não seja Abirão, não seja essas pessoas que se rebelaram contra Moisés. Seja um homem e uma mulher de respeito. Respeite a palavra de Deus. Você posso ouvir amém? Sim, meus amados irmãos, já estás a congregar pessoas, já estás a reunir pessoas ali, já levaste pessoas na montanha para ir orar, e o pastor não sabe. E você arranjou isso aonde? Como diz a minha netinha Adriana, para com isso. Para com isso. O pastor é supervisor. Aqui você não está para se mandar, você está aqui para receber ordens. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Senão, nos devolve o batismo em nome de Jesus Cristo e podes ir na tua vida. Mas desde que você veio aqui, aceitou o batismo em nome de Jesus Cristo, aqui o pastor é o supervisor. O pastor é o pai. Sim, meus amados irmãos, não inventa qualquer coisa. Ou porque eu pensei, faça atenção. E vamos ver o profeta falar disto um bocado mais à frente. Ele diz aqui logo na pregação à religião de Jezabel, parágrafo 20. O profeta diz assim. Ah, isto é bonito. É fácil ficar aqui todo dia. Mas já vamos deixar ir. Eu sei que muitos não mataram. Muitos não tomaram um pequeno almoço. Eu também não tomei. Então estamos iguais. Ok. O profeta diz assim: pessoas me escreveram cartas aqui dizendo: o que é isto aqui? O que é daquilo ali? E eu reenvio essas cartas. Você vai receber. Consulta o teu pastor. Porque acima de tudo, ele é o teu pastor. Bom, está vendo? É ele que Deus enviou para que ele vele sobre você. Posso ouvir amém? É exatamente isto, meus irmãos. Consulta o seu pastor. Ah, vocês têm que me ensinar o português agora, porque parece-me que eu aprendi no tempo colonial não está bastando. Consultar o médico é tomar primeiro medicamentos. Já tomou clorafenicol, já tomou aspirina, mas paracetamol, já tomou, depois vem ao médico: doutor, vim para te consultar. Bom, e quero te dizer que já tomei isto, já tomei aquilo, porque eu ouvi alguém, eu li no Facebook, eu li ali, então tomei isto, agora vim para te consultar. Um bom médico vai te dizer: sai do meu escritório, e vai continuar a te matar. Posso ouvir amém? Consulta o teu pastor. Consultar é antes de fazer. Se é depois de fazer, então já não é consulta. Isto já é uma informação. Você vai informar o pastor: pastor, quero te informar que já tem um homem, este homem muito espiritual, já tem uma moça católica, está vindo de Roma, muito espiritual, muito simples, humilde. Que Deus nos ajude. E sabe, você deve consultar o seu pastor.
Porque é Ele que Deus estabeleceu para te alimentar. Estou a ler aqui em francês ou em inglês. Ele tem duas palavras. Uma é pastor e outra é berger. Então há uma pequena diferença que o português não tem. Pastor é o pastor que nós sabemos, mas o berger é aquele que te alimenta, aquele que apacenta, aquele que cuida e vela por você. E é isso, meus irmãos. Agora escuta esta coisa. Na pregação Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 9, o profeta diz assim. Ele diz assim: esta pequena igreja eu vos exorto. Tabernáculo, a casa de oração. Eu vos exorto, em nome do Senhor Jesus, de crescerem na graça de Deus, de permanecerem firmes e de guardar constantemente a direção do Calvário e de tirar toda a raiz da amargura de vossos corações e de vossas almas, para que Deus possa vos usar no momento certo. Agora escuta. Se alguma vez você tiver alguma coisa no coração que você queira fazer, ou se você tem uma revelação, ou se é alguma coisa inabitual que te venha ao espírito, um aviso ou alguma coisa desse gênero, seja prudente. Satanás é astuto. Satanás é astuto. Estão a ver? Passa isto pela peneira da palavra de Deus e consulta o teu pastor. Amém. Estão comigo? Amém. Eu tive uma revelação. Há uma ideia que Deus me deu. Deus me deu um sonho para fazer isto, para fazer aquilo. Você não é o primeiro. Davi teve a revelação, a inspiração de construir uma casa para Deus. É verdade? Quantos sabem disto? Mostram as vossas mãos. Davi teve essa inspiração. Ele olhou para a casa, para a arca de Deus, que era consultada para os filhos de Deus terem soluções nos seus problemas. A arca estava numa tenda, mas ele olhou para a casa dele, um palácio fantástico. Ele disse: não é possível, eu tenho que construir uma casa para Deus. Mas sabem, Davi foi bem ensinado para ele não começar a fazer antes de consultar o pastor. Amém. Sabiam disto? Amém. E Davi, o que ele fez? Foi ter com o pastor Natão e disse: Natão, eu tive uma ideia, é de fazer isto, uma revelação, uma inspiração, isso não me sai do coração, olha isto, olha aquilo. E Natão lhe diz: vai e faz o que você pensou. Deus está contigo. Você é um homem segundo o coração de Deus. E vou vos dizer, aquela resposta não era certa. Amém. Mas ainda assim, Davi fez a boa coisa. Um dia o pastor pode te dar uma resposta errada, mas vão ver que Deus vai velar sobre isto. E o que aconteceu? Depois de Natão dar essa resposta a Davi, nos seus momentos de oração, Deus desce e repreende o seu servo e diz: a resposta é que deste a Davi. Ele derramou sangue, volta a ele e diz que ele prepara o material, mas quem vai construir é o seu filho Saul. Posso ouvir amém? E o pastor corre de novo. Eu penso que ele não deixou o sol se levantar. Muito cedinho já estava de pé e a esposa podia perguntar: o que é? Olha, há um caso, não sei se Davi já começou, mas Deus não quer que seja assim. E ele veio, logo encontrou Davi. Shalom, shalom. O que é que se passa, irmão Davi? Já começou? Diz: ainda não começou. Oh, glória a Deus. Meu irmão, perdoa-me. É ali onde o profeta diz: o pastor deve ser humilde. Estão comigo? Ele deve ser humilde, mas não demasiadamente humilde. Vou tocar isto e daqui a pouco vou terminar. Vamos deixar ele tomar um pequeno almoço. Então vejam, meus irmãos. Aí Natão diz a Davi: perdoa, meu irmão. Tem pessoas que não sabem pedir perdão. E vou vos dizer, para nós os cristãos não é desculpa, mas é perdão. Diga: perdoa-me. Perdoa-me, meu irmão. Eu te dei uma resposta errada. Deus acabou de me dizer que não é você que deve construir, porque você derramou sangue. Até
ter sangue dos teus próprios irmãos. Então, prepara o material, Salomão vai construir. Deus usará o seu servo quando vocês têm confiança nele. Quando vocês podem o respeitar. É assim que as coisas funcionam. Então, consulta o seu pastor. É exatamente isto que Deus quer que nós possamos fazer. Consulta o teu pastor. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. Devo saltar algumas coisas para poder então terminar. Jesus. Deixa eu ver então. Será que tem que saltar o quê? Tem que saltar o quê? Para poder chegar a uma coisa aí que vocês devem ter. Falta muito pouco. Então, eu dizia que o irmão Branham diz, o profeta diz, o pastor deve ser humilde, mas não demasiadamente humilde. Ele deve ser como Jesus, que quando encontrou pessoas a vender no templo, pegou chicote e o chicoteou. Digam amém. O pastor deve chicotear. Não deve ser demasiadamente humilde. E deixa eu vos dizer uma coisa. Vocês vieram na mensagem e nos fabricaram humildade. Nós temos que destruir isso agora mesmo. Porque alguém que veste assim é orgulhoso. Então o pastor tem que vir de chinelo. O pastor, sabem, se o vosso pastor vier na minha igreja pregar, se ele não pôr gravata, não vai pregar. E eu vou lhe mostrar que o mensageiro da era subia no púlpito com fato e gravata. E vou vos explicar por quê. O irmão Branham queria ser humilde à vossa maneira. Essa humildade de vir com calça rota e de vir de chinelo, andar a pé desde Ibuxa até aqui. Nosso pastor é humilde, né? Ele nem anda de carro. Isso não é humildade. E vamos dizer que é orgulho espiritual. Posso ouvir amém? Não posso pôr um bom fato. Não posso pôr um fato que veio da Turquia. Tem que pôr aquele fato areiô. Tem que ir sempre nas lojas areiô. Isto não é humildade. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E o que é a mão de Deus? É a palavra de Deus. Você pode ser um pobre orgulhoso. Pobre, mas orgulhoso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O irmão Branham disse: Senhor, eu quero ser humilde. Quero sair da mata com roupa toda não engomada, toda amarrotada, e vir ali com barba que não corto, então vem ali pronuncio. Assim diz o Senhor. Deus disse: para com isso. Para com isso. Porque as pessoas, quando vão te ouvir pregar sobre o dízimo e a oferta, vão pensar que você é pobre demais. É por isso que está pregando sobre o dinheiro. Veste bem. E quando o profeta sai pela primeira vez para pregar, ele mesmo não tinha um bom fato. Pediu o fato do irmão. Diz: irmão Wilson, parece que eu tenho um casaco por me servir. Me deu que servir. A camisa do irmão Wilson, gravata do irmão Wilson, até os sapatos. Irmão Branham veio aí. Se você não paga dízimo, você não irá no céu. A pessoa olhou: não, ele não é pobre. Estão comigo? Cuidado com a vossa humildade. Ou não, roupa fabricada na Turquia não posso vestir. Tem que ser roupa fabricada no Zaire, no Congo Democrático. Essa é tua humildade. E você anda assim, como padre, bote moana, bote data. Isso não é humildade. Isso é alta hipocrisia. Posso ouvir amém? Se Deus permitir para você comprar um Ferrari, irmão, recebe um Ferrari. Aleluia. Escuta, eu estou desgastado com uma coisa. Há quem está a publicar que os pastores é que se enriquecem e os filhos de Deus não se enriquecem. Eu disse: oh Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Eu quero que os filhos de Deus venham aqui com carros novos. Carros 0 quilômetros. E eles vão saber que o nosso Deus abençoa. Não só espiritualmente, mas materialmente, financeiramente. Deus abençoa. Posso ouvir amém?
coisas. Já estamos a sofrer com todos os versículos que temos. Já foste buscar mais versículos, não sei aonde. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Eu cheguei no Brasil, começaram a pregar, não se pode tocar drum. É isso que traz o rock and roll. Eu perguntei, pastor Joaquim, é teu pensamento ou é palavra de Deus? E ele teve a coragem de dizer, é meu pensamento. Eu digo, por favor, não tragam vossos pensamentos do púlpito. Aqui temos que trazer a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Sim, meus amados irmãos, aqui teremos a palavra de Deus. Não nos inventa coisas. Ou mesmo na casa de banho, tem que tomar banho com roupa, porque senão o Espírito Santo vai se zangar. Esse versículo você arranjou aonde? Oh, marido e esposa não podem tomar banho juntos. Você é demônio. Você arranjou essa escritura aonde? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Assim, meus amados irmãos, aqui queremos a palavra de Deus. Não traz teus pensamentos. Sim, meus irmãos. Então, o pastor tem que ser humilde. Está vendo? O pastor já sabe começar a usar fatos. Ontem, quarta-feira foi um fato. Sexta foi um outro. Hoje, domingo é um outro. Não pode ser assim. Já estás a começar a ser orgulhoso. O irmão Branham diz, não deem ao pastor roupas do fardo. Roupas de arreiô. Porque por transpirar, eu aqui já estou a transpirar. Por transpirar as roupas se estragam rápido. Mas eu devo usar boas roupas, bom tecido, que pode resistir ao calor. Posso ouvir amém? Então não é a tua humildade. Não, meus irmãos. Não. A humildade é se humilhar debaixo da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, se eu tomava à esquerda, se a palavra diz direita, na hora mesmo eu dou meia volta e vou para a direita. Ele é o homem humilde. Aleluia! Ele é esta pessoa humilde. Sim, meus amados irmãos. E assim, e o profeta vai nos dizer, o pastor deve ser um homem que tem uma forma de ser muito humilde, mas não humilde demais. Mas que seja como o Senhor Jesus Cristo. Quando viu o erro acontecendo na igreja, ele trançou cordas e os expulsou da igreja. Amém? E agora escuta. E o pastor é o mais alto encargo na igreja. Vocês creem nisto? Se não podes crer nisto, a porta está aberta. O ancião é o que há de mais elevado na igreja apostólica, com exceção do Espírito Santo. Não tem ninguém entre o Espírito Santo e o pastor. Não tem ninguém. Depois do Espírito Santo é o pastor. Se você não quer aceitar isto, porque vai nos criar problemas. Nós queremos aceitar isto assim, e a igreja andará realmente em ordem. E Deus vai realmente cuidar de nós. Sim, meus irmãos. Porque se você não pode aceitar isto, é você que vai usar o Facebook para comentar coisas, fazer histórias e o resto. Então, o pastor tem isto. E, simplesmente para vos poupar, deixa tomar aqui mais quantas citações. Parecem que duas. E o profeta diz assim, em Hebreus. Não, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Parágrafo 769. O que vocês fazem? O que vocês fazem diante desta situação? Irmão Branham, eu devo respeitar isto. Eu sou um cidadão americano. E eu faço o que o grande patrão diz. Eu sou um cidadão americano e faço o que o grande patrão diz. Se uma família perde um dia o respeito pela família, que os filhos perdem respeito pelos pais, esta família explodiu. Se uma igreja perde um dia respeito pelo seu pastor,
então é o fim desta igreja. Você compreende? Dizem amém. Que Deus nos ajude. E nesta pregação, Hebreus capítulo 7, segunda parte, para 293, o nosso profeta diz agora assim. Agora, voltemos a ver a mensagem abençoada. Vocês agora, eu quero que vocês saibam essas coisas. Isto está gravado numa fita. Lembram-se? Esta mensagem. As gravações da igreja. As ordens estabelecidas. Os regulamentos da igreja são gravados sobre a fita. E eles são conforme a Bíblia. Não somos nós que a dirigimos. Não somos nós a dirigir a igreja. E não está ninguém à cabeça. Não. Todos somos iguais. Mas nós temos um líder. É o pastor. Amém? Porquanto ele é conduzido pelo Espírito Santo. O pastor é um líder. E ele lidera então a igreja. Agora aqui, vamos anunciar uma coisa que o profeta diz. Na pregação, é a última citação. Na pregação, o caminho provido por Deus. De 13 de maio de 53. Parágrafo 8. E vocês, gente, que estão algures aqui por perto, nestas outras cidades, vocês que são membros dessas igrejas, ide a igreja cada dia. Aqui vou um bocado lento, suporta. Ide a igreja cada dia. Cada dia que puderdes, cada dia que há culto, ide lá. Amém. Digam amém. Amém. Caros irmãos, você está no piano, você está na bateria, você está no coro, você está no teu posto de dever. Há culto aqui, você não pode ir num outro lugar. Amém. Você não deve ir num outro lugar. Este é o teu posto de dever. Deve haver uma situação, mas fala com o pastor. Amém. Fala com o pastor. Não é que, vamos dar um exemplo, onde eu busquei isto. Temos o nosso irmão Joseph, é condutor de cânticos lá em Lisboa. E houve um encontro de pastores, um encontro internacional numa igreja. E eles foram para lá numa sexta-feira. Depois de ele cantar e tocar os instrumentos, o pastor diz, domingo venha de novo para cá. Mas eles teriam culto na igreja deles. E ele liga para o pastor. Liga para mim, diz, pastor, eu fui convidado para ir naquela outra igreja, tocar o piano e cantar. Será que será justo eu ir para lá e deixar aqui o meu posto de dever? Eu disse, não é justo. Desculpa-se ao pastor lá e diz que eu tenho um posto de dever e eu devo estar lá. Estão comigo? Estão comigo? E se um dia aquele é convidado ali, o outro também ali, o pastor também ali, e os irmãos, sobretudo os que vêm pela primeira vez, vêm e sentam, ou o pastor foi convidado lá, o irmão Wilson foi convidado lá, o irmão fulano foi convidado lá, e ninguém está no posto de dever, a igreja fica ruim. Então vocês podem entender que não é justo. Aqui é o posto de dever. Na pregação do profeta, humilha-te. Ele diz assim, quinta-feira aqui no Tabernáculo Branham não temos culto. Então iremos visitar o irmão Sinelli, porque eles têm culto na quinta-feira. Você compreende? Dizem amém. Este aqui é o teu posto de dever. Você tem que estar aqui para cantar. Você tem que estar aqui para tocar instrumento. Você tem que estar aqui para pregar. Você tem que estar aqui como intérprete, como porteiro, como administrador e diácono. Esse é o teu posto de dever. Você compreende e diz amém. Amém. E a igreja cada dia que puderes. Na verdade, há momentos que você não pode, por razões válidas, e você não consegue vir. Mas sempre que puder, você deve estar. Assistam a vossa igreja. Sejai muito dedicados. Sustentai a vossa igreja. Sustentai o vosso pastor. E ajudai-o com tudo que vocês têm. Dai-lhe um sustento espiritual.
Jejuai e orai por ele. E tenham confiança nele. E Deus continuará a conduzir a igreja até ao glorioso dia que nós esperamos ardentemente chegar. Você compreende e diz amém? Não quero aqui colocar a pergunta, mas é o que temos que fazer. Ora e jejua pelo teu pastor. Sustenta o teu pastor. Sustente a tua igreja. Faça isto e Deus continuará a vos conduzir. E Deus continuará a vos abençoar. Sim, é o que Deus quer fazer. Deus quer tratar conosco. Eu vos digo, meus irmãos, que se nós pegarmos essa ordem das coisas, o glorioso Espírito Santo estará fazendo grandes coisas para nós. Deus estará usando o pastor para nós. Eu até tenho aqui uma citação onde o irmão Branham diz: o pastor chega em tua casa, chama as crianças, chama a esposa, reúne-se e diz: o pastor vai orar por nós. E o profeta diz: vocês receberão as bênçãos do pastor. Afinal de contas, o pastor tem bênçãos. E eu já vi isto. A minha filha, a vossa irmã, conhece uma irmã ali em Cabinda, que é a irmã Tete Senga. O marido é um médico, um doutor. E ela estava sem filhos depois de se casar. Um dia, eu, mais 2 pastores, fomos lá. Eu recebi 2 pastores em casa e disse: vamos visitar aquela irmã. Na verdade, eu queria que fôssemos muitos servos de Deus a orar para que Deus lhe dê filho. E vocês não imaginam o que Deus fez. Nós chegamos lá, fomos tão bem recebidos. Éramos 3, como os 3 que visitaram o Abraão. E quando fomos lá, nós oramos. Naquele mês, a irmã concebeu. Aleluia! O que é isto, meus irmãos? As bênçãos do pastor. E vocês precisam disto. E vos digo, Deus estará fazendo grandes e grandes coisas. Grandes e grandes coisas. Vocês não precisarão ir aos marabus ou aos macumbas ou não sei o que lá. Vocês não precisam, porque o nosso Deus tem tudo. O nosso Deus tem todas as coisas. Jesus Cristo tem filhos para aqueles que não têm. Jesus Cristo tem emprego para aqueles que não têm. E vou vos dizer, se vocês agirem assim, e o profeta diz: ficai unidos. Estejam unidos. O inimigo virá, mas ficam sempre unidos. E Deus vos abençoará sempre. Deus usará o pastor enquanto vocês estiverem nesta comunhão. E grandes coisas vão acontecer, meus irmãos. Deus estará operando maravilhas soberanas. Deus estará fazendo isto, porque Deus gosta deste tipo de atmosfera. Quando os filhos de Deus estão juntos, quando os filhos de Deus estão juntos, unidos, não cada um pensando o que quer, não cada um com o coração ali, outro com o coração acolá, mas de um só coração, reunidos num só lugar, o Espírito Santo descerá. E se vocês concordarem para pedir alguma coisa a Deus, em nome de Jesus Cristo, aquilo vos será dado. Deus agirá. Sim, meus amados irmãos, nós temos coisas que vocês não imaginam. Não é orgulho, mas deixa-vos dizer, nós temos um irmão, ele já foi diácono, hoje é um pregador, deixou de ser diácono. E quero aqui vos dizer, não existem diáconos eternos. Tem um mandato fiscal de 1 ano. Quando terminou. Tem que vir um outro voto para recomeçar. Terminou o ano fiscal, tem que vir um outro voto. Mas a pessoa que não termina é o pastor. Agora, deixa-me terminar com este testemunho. Este irmão, o irmão João Tite, este irmão, ele era um irmão zeloso. Ele acabava de ter seus 3 filhos sem emprego, sem um bom emprego. E ele pegava os seus 3 filhos com a esposa, saíam de longe para vir a pé no culto. Na quarta-feira estavam ali, sexta-feira estão ali, domingo estão ali. Meus amados irmãos, um dia eu olhei para o irmão e eu disse: vai trabalhar no Malongo, em nome de Jesus Cristo. No Malongo, você sabe, é a companhia petrolífera. Ele diz: vai trabalhar lá. Ele olhou para mim e disse: pastor, a como? Vou fazer a como? Eu não tenho. Ele não fez nem
medo, não terminou o medo. Então, e ele diz assim, mas vou apresentar o quê? Ele diz, eu disse, leva a cópia do bilhete e vai entregar lá. Então, ele pegou e disse, obrigado, pastor. Pegou a cópia do bilhete e foi entregar. Ele perguntou, é tudo? Não tem currículo, não tem nada. Disse, eu tenho isto. Tá bom? Isso é complicado. Vamos receber. 2 semanas depois, se não me engano, ele é chamado para trabalhar. E hoje está a circular no mundo inteiro. A companhia petrolífera lá tem uma empresa, Solar Turbines, que se ocupam das turbinas que fazem funcionar as coisas. Havia um branco americano que tratava daquilo. Quando havia avaria, ele que tratava. Quando ele fosse, e se houver um problema, tem que lhe buscar. Ele acabava de sair, 3 motores foram abaixo. O irmão disse, eu vou tentar. Nós engenheiros estamos aqui, não ousamos, e você vai tentar? Ele disse, eu vou tentar. E quando ele foi, pegou o primeiro, arrancou. Primeiro, o segundo, arrancou. Pegou o terceiro, arrancou. Aleluia! Foram para uma formação na Bélgica. Ele saiu em primeiro lugar. Os engenheiros estão embaixo. Eles disseram, você é mentiroso. Você fez engenharia e anda nos enganar, deixou cair os papéis não sei aonde. Ele disse, não tem. Você sabe de onde aquilo veio? Veio do pastor. São as bênçãos do pastor. Oh, meus amados irmãos, vocês não sabem o que Deus pode fazer convosco quando vocês respeitarem a palavra de Deus e respeitarem o pastor. Eu ouvirei ecos de coisas que Deus vai fazer. Aqui se falará de grandes coisas. Agora, não é só o pastor. Respeita os diáconos, respeita os administradores. Quando o diácono vem, se ele te pergunta que você está a vir do bar, se estás a vir do bar, responde mesmo. Não começa, quem te falou? Não, você não precisa saber quem te falou. Você foi ou não foi? Seja humilde e diga, eu fui. Estão comigo? E uma citação que o irmão Branham diz, às vezes o teu pastor tem que vir e te repreender de alguma coisa. Diz, diga, Deus ajuda-me para eu ser humilde, para que eu possa receber a repreensão que o meu pastor me traz. Oh, tabernáculo, a casa de oração, eu espero vos ouvir e ouvir mesmo que Deus está a fazer grandes coisas, porque vocês tomaram a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. 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 Por favor, vamos inclinar as cabeças. Eu quero fazer uma oração para vocês. Podem inclinar as cabeças e fechar os vossos olhos. Grande é o nosso Deus. Nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor, se não tem limites, em seu perdão, encontro paz. É o que eu preciso.
e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Pai, está aqui o teu povo, que nestas longas horas escutaram com atenção a palavra de Deus. Deus de misericórdia, Deus de graça, como teu servo me coloco na brecha para pedir que tu perdoas aquele, que tu perdoas aquele pecou, Pai, que tu perdoas as iniquidades, e que estendas a tua mão agora, Pai. Agora que todos cantaram que nosso Deus é grande, Pai, possam eles ver a grandeza do Deus deles. Estende a tua mão, Senhor, para abençoar cada alma, para abençoar cada coração que recebeu a palavra de Deus, e que em nome de Jesus Cristo recebam o livramento, recebam a cura de suas feridas, de suas doenças, que recebam a ajuda que vem do alto, ajuda espiritual, ajuda física, ajuda material, ajuda financeira, ajuda moral, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, permite, ó Pai, que a fé deles não seja uma fé vã, porque tu dizias: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Que eles recebam grandes bênçãos e grandes milagres por causa da fé deles, ó Pai. Nos recomendo a ti, ó Deus. Abençoa o pastor teu servo, unge-lhe mais uma vez para o teu serviço. Abençoa todos os obreiros trabalhando com ele. Abençoa todos os filhos de Deus aqui no tabernáculo, a casa de oração. Pai, mesmo aquele que veio pela primeira vez, que ele possa receber a bênção da tua mão, e que ele possa voltar em casa e amanhã ou depois da manhã dizer: o Deus do tabernáculo, a casa de oração, é um verdadeiro Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Sim, Pai Celestial, abençoa o teu povo. Eu lhes deixo nas tuas mãos. Toma conta da viagem que me leva de volta amanhã, e guarda os meus irmãos na tua mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.